Podcast 2 é melhor. Meu nome é Danilo e essa é a minha esposa. Doralice Queiroz. Podcast número 18 e o tema de hoje é ciúmes, amor ou controle? E a pergunta é, você acha que o ciúmes é um sinal de amor ou controle? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Mas eu acho que o ciúme deixa em dúvida, né? É Porque verdade. se você passa de uma conta, aí já é controle. Mas aí existe, eu acho, o ciúme do bem, vamos dizer assim. O ciúme ele pode proteger ou destruir um relacionamento. No episódio de hoje, a gente revela até onde é saudável e quando vira um problema ou uma doença. Quer entender mais sobre esse assunto? Vamos nesse episódio. Então você tem que se inscrever no canal, curtir e vem com a gente para descobrir como lidar com esse sentimento da maneira correta. É isso aí, pessoal. Pesquisas revelam que o ciúme excessivo é uma das principais causas de briga em relacionamentos. Então, assim, a maioria das brigas que se geram são por causa de ciúme. Então, assim, a gente já sabendo que a maioria é por causa de ciúme, já vamos evitar a maioria, correto? Certeza. Né? Então, já vamos ganhar aí com experiência e evitar vamos dizer assim, 50%, né, de brigas. Exatamente. Mas vamos entender o que seria o ciúmes de fato de verdade. É uma emoção complexa, mas ao mesmo tempo descontrolada, né? É demonstrar o quê? Uma insegurança e desconfiança que surge quando se percebe uma ameaça a um relacionamento ou a algo, aquilo que você valoriza. Quem é que não tem ciúmes? Eu tenho ciúmes do meu esposo, da minha filha, eu tenho ciúmes da minha mãe, eu tinha muitos ciúmes do meu pai, às vezes com um dos meus irmãos. Com certeza, todo mundo tem esse sentimento. Não tem como falar assim, eu não tenho ciúmes. Mas a gente tem que entender quando ele é saudável, quando ele é tóxico, quando ele é necessário, quando ele se torna um problema e quando aquilo é prejudicial para o seu relacionamento, ao ponto de contaminar o casal, ao ponto de destruir aquele relacionamento, até que ponto eu posso lidar com esse sentimento dentro de mim e o que traz, o que gera esses ciúmes dentro desse relacionamento. Vamos entender melhor, Danilo? Verdade, vamos sim. Então, ciúme, saudável ou tóxico? Né? Existem os dois tipos tóxicos. Então, o que acontece? A gente precisa entender, em primeiro lugar, que, como a Dorinha falou, é um sentimento. E esse sentimento, como qualquer outro sentimento, não pode nos dominar. Sim. Nós temos que dominar, usando o raciocínio. Vamos lá para o saudável agora. Preocupação natural. É um ciúme, vamos dizer assim, do bem, né? Onde você liga para a pessoa e pergunta assim, amor, você já chegou? Tá tudo bem? Esse é do bem. Outra coisa, ele viajou, né? Fez uma viagem longa e tudo. E aí, amor, tá tudo bem? Você chegou? Tá legal? A viagem foi boa? Deu tudo certo? Não, amor, deu tudo certo, tá bacana. Então, assim, esse é uma proteção boa. Igual a Dorinha falou, né? O ciúme do bem também, vamos dizer assim, que ela tinha com o pai, os irmãos, né? Nada de trazer uma briga, nada de trazer uma questão assim, de discussão, mas era aquele xodozinho do pai, né? Aí ficava nessa questão aí de ter essa proteção. E aí vamos para o problemático, né? O tóxico. O controle, a manipulação, a falta de confiança. A pessoa, né, como a Doriana até comentou quando a gente estava conversando aqui, sobre tem mulher que ela liga o celular, né, e fala, manda o marido ligar o celular e fala assim, deixa eu ver, liga o celular, deixa eu ver se você está aí, onde você está falando mesmo. O cara tem que Manda a sua localização. Manda a localização, dá uma volta, né? De 360, para ver se você está no lugar que você está falando que você tá. Então, assim, aí já Não é só não. Homem também faz isso. Não, mas claro, por que esse... precisa de comentário de uma mulher. É verdade. Mas tem do homem também que eu já vi. Mas Claro. por que tem esses ciúmes? Esse ciúme tóxico, né? É porque, gente, a gente só age com a outra pessoa aquilo que nós somos. Ou aquilo que nós temos de desconfiança de nós mesmos. Porque, por exemplo, se eu estou vigiando o outro, opa, peraí, é porque eu, de certa forma, tenho desse medo da pessoa descobrir se eu faço algo certo ou errado. Existe isso também. É verdade. Então, por exemplo, se esse ciúmes é tão tóxico a esse ponto de vigiar, verificar tudo da pessoa, celular, não que não seja certa. Quando há confiança, há amor verdadeiro, você não tem que
como é que fala? Esconder nada do outro. Por quê? Não precisa ser escondido, né? Exemplo, igual o celular. O meu celular, o celular da Dorinha. Eu tenho a senha dela, ela tem a minha senha, na verdade é a mesma senha, Mesmo né? assim. Então a gente tem acesso ao celular um do outro. Então, assim, isso aí não tem problema com isso. Por que que eu vou esconder alguma coisa dela e ela de mim? Então, assim, a gente tem acesso às coisas do outro, e-mail, tudo, então a gente tem acesso. Então, assim, agora existem pessoas que colocam senha, né, no celular, não deixa a outra pessoa ver, a outra pessoa às vezes quer ver alguma coisa e ela fala, não, você é ciumenta demais, você quer ver mais coisas. E às vezes não é, às vezes realmente ela quer ver alguma coisa, só que ele que tem alguma coisa escondida ali. Exatamente. Então ali ele também já está aproveitando da situação para poder dizer que a outra é ciumenta. Então a gente tem que saber equilibrar essa questão também. Exatamente, porque essa questão de, não vou, eu tenho minha privacidade, né? Eu tenho minha intimidade, eu não tenho que compartilhar, então não casa. Então não tem um relacionamento com outra pessoa. Ou então cada um vive na sua casa, né? Como eu já vi que tem pessoas que são casadas, mas cada um mora na sua casa e vive a sua vida, Porque a mas são gente, a casados. gente não é a favor disso, né? Claro, Somos contra isso, que eu acho que isso não tem não sentido. tem sentido. Para que você casou? Para cada um morar na sua casa? Exatamente, não tem sentido isso, porque um relacionamento, um casamento é para ser compartilhado vida a dois. Gente, uma vida a dois tem que ser totalmente transparente, verdadeiro. Não tem que esconder algo do outro. Se você esconde, aí tem algo errado, né? Não está correto. E a gente tem que entender quando esse ciúmes vai virar uma doença. A gente tem falado, a síndrome de Otelo, né? Também conhecida como ciúmes patológico. É uma condição caracterizada por delírios de ciúmes, ou seja, uma convicção irracional e excessiva que o parceiro está sendo infiel, ou seja, aquela pessoa que é manipuladora, que é obcecada pelo outro, É como que eu vigia tudo. É como a Dorinha acabou de falar, irracional. Ela já é levada pelas emoções, pelo sentimento. É o que eu acabei de falar, a gente não pode ser levado pelas emoções, pelo sentimento. A gente tem que raciocinar. E Essa pessoa é tão esquisito, que a pessoa cria situação para poder tentar pegar outra pessoa no flagra, sendo que coisa não não existe. ela começa a criar coisas na cabeça dela que, tá fazendo isso, Então, assim, nesse caso, é muito importante a ajuda de um psicólogo. Então, já tem que ter uma intervenção aí de um psicólogo, né? Tem um psiquiatra também, com Pode ser, certeza. com certeza. Porque uma pessoa dessa, muitas das vezes, é doente. Ao ponto, assim, quantos são os casos que a gente vê que o cara tinha tantos ciúmes da mulher, que aconteceu uma tragédia, né? Muitos são os casos, né, que são relatados até na mídia e tudo que a gente vê. Então, assim, é muito Chega a sério. virar um feminicídio, né? Também. Isso é muito importante. Então, tente separar isso ainda quando está no começo. A gente está falando para pessoas aqui que estão no começo, que precisam melhorar, que precisam, né? Agora, existem graus de situações que, como a Dora falou, um psicólogo, um psiquiatra, existem casos e casos. Raízes do ciúme. Qual é a raiz do ciúme? É a insegurança. É a experiência passada que acarretou num trauma, carências, comparações de redes sociais. Hoje as redes sociais atrapalham muito nesse sentido. Demais. A pessoa está ali e ela está comparando. Às vezes traz até um ciúme, né? Vamos dizer ciúme, para não dizer outra coisa, financeiro, né? Sim. E aí a pessoa começa, fulano tem isso, a gente não tem. Como é que ele conquista? Como que esse casal conquista, a gente não conquista? Então, assim, para dizer que é olho grande, né? A inveja. A inveja. Mas vamos deixar aí esse ciúme, né? Então, assim, impactos no relacionamento, isso traz vários, como briga, desgaste emocional, isolamento. Às vezes o marido ou a esposa se isola do parceiro ou da parceira porque não aguenta mais, né? A falação, o falatório, a cobrança, aquilo fica desgastando demais o relacionamento e assim fica muito chato. Então, o ciúme exagerado, ele é infundado. Muitas das vezes ele é infundado. Por quê? Ele aponta para uma insegurança que a pessoa tem na vida dela, às vezes um trauma, às vezes porque veio com bagagens do passado, né? A criação dos pais, da mãe, ele tem aquela insegurança. Ele
transmite aquela insegurança para o casamento em forma de ciúme, né? E isso não pode ajudar. Então, para que ter medo do seu parceiro, né? Se ele não está dando razão, né? Tem que ser analisado isso. Pega esse esforço que você faz tanto para descobrir, investigar. Tem gente que vai atrás do outro, né? Vai pegar o ônibus, vai pega a pessoa pega o ônibus, aí chama o Uber, aí pega o Segue aquele cara. segue aquele ônibus, entendeu? Faz igual no filme, segue aquele ônibus. Eu já vi também uma mulher, ela era tão ninja, essa mulher é incrível, que ela colocou um rastreador no carro do cara. Também no celular, para verificar as conversas do WhatsApp, que tem altos mecanismos hoje, né, que você tecnológico você pode utilizar. Ou seja, não tem como esconder muito a questão da infidelidade, da traição. Tudo aquilo que traz infidelidade ao casamento, né, ao relacionamento. Então, existem vários recursos hoje, que as mulheres, até mesmo que os homens, podem descobrir um do outro. Mas assim, é que a gente também não concorda com isso, porque, pelo amor de Deus, para que você vai investigar, exemplo, igual a gente acabou de falar, gastar esforço com isso, se você pode gastar esforço em cuidar, como a gente fala aqui, do seu jardim, né? De regar, de tratar bem melhor a mulher, o homem. Por exemplo, em vez de você acordar mais cedo para investigar, por que você não acorda mais cedo para fazer um café da manhã? Por que você não faz alguma coisa ali para motivar o seu casamento, para fazer seu casamento crescer? Porque assim, como diz, né, essa questão da infidelidade, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Com certeza. Então, assim, não adianta. Uma hora a casa cai. Com certeza. Então, assim, não adianta você querer ficar procurando. Não adianta. Não tem como esconder por muito Tem tempo. pessoas que falam que notícia ruim chega rápido. Chega. E às vezes a pessoa assim, pode esconder por 20, 30 anos, mas uma hora, gente, vai vir à tona, não tem como. A mentira, ela tem perna curta. Ela pode engatear por muitos anos, por muito tempo, mas não existe como tampar o sol com a peneira. Não, não tem como, é impossível. Não existe crime perfeito, sabe? Então a gente tem que ter um autoconhecimento, identificar os gatilhos e trabalhar em segurança que existe entre o casal. Porque, gente, não tem como. Da mesma forma que não tem como suportar uma mulher que fala muito, que é briguenta, que é rixosa, que tudo reclama, né, e tal. Claro que tem homem que é assim também. É verdade. É raro, mas existe, com certeza. Então, assim, é difícil. Mas, assim, eu tenho que saber lidar, mas eu tenho que identificar onde está a raiz do meu problema, né? Então, assim, se eu não gosto daquilo, ó, Danilo, eu não gosto disso. Eu não gosto que você converse com a fulana de tal. Se você conversar com a fulana de tal, eu tenho que estar presente. Ou então, assim, para ouvir, para estar, né, para perceber. Então, por exemplo, o que que gera segurança? Eu tenho acesso ao celular dele, ao e-mail, às senhas, eu conheço tudo, eu sei tudo, né? Então, assim, a pessoa, gente, ela demonstra, claro, né, tem gente que é ninja, mas não tem como ser ninja o tempo todo. Tem como demonstrar uma Ela ponta dá de sinais. segurança. Ela dá sinais. Não tem como você não entender que aquela pessoa está te traindo, está fazendo algo escondido, né? Ela dá alguns sinais. E se ela dá, não precisa você ir ficar investigando nem nada disso, né? Uma hora vai acontecer. E quando isso acontecer, você toma a decisão correta. Mas como evitar? O que a gente quer trazer aqui é evitar essa questão, porque não vai trazer nenhum benefício, mas sim malefícios. Os ciúmes, ele tem que ser moderado, equilibrado, como cuidado, proteção, amor e carinho. Mas o que extrapola disso para a desconfiança do outro, para que está dentro desse relacionamento, sendo que você não tem confiança? O amor tem que trazer a confiança e a segurança De ambas as partes. de ambas as partes. E o diálogo, como a gente fala, é o pilar, né? É a parte mais fundamental de um relacionamento. E com o diálogo, vocês vão resolver tudo isso. A conversa, onde vocês vão colocar limites, né, no relacionamento. Como a Dorinha acabou de falar, exemplo, a conversa entre pessoas de sexo opostos, né, de um homem com a mulher, de uma mulher para com o homem, ela não faz bem para um casamento. Como é que eu vou ficar conversando com outra mulher, né, no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido? Não pega bem. Não. Exemplo, você também não deve conversar coisas íntimas do seu casamento com outra pessoa. Exemplo, Seja quem for. seja quem for. Exemplo, no meu caso, eu não vou conversar
Com o homem também, eu vou procurar alguém que possa me ajudar. Sim. Porque às vezes, o que Uma que pessoa acontece? capacitada, É, profissional, Porque né? vamos lá, às vezes você conversa com um amigo seu, tô passando isso no meu casamento. Aí o cara fala assim, separa, mulher é tudo Claro, igual, só é. muda de endereço. Então, assim, essa pessoa é capacitada para te ajudar? Pelo amor de Deus. Ela não é capacitada. Então você Só precisa. capacitada para destruir seu É, casamento. você precisa procurar uma pessoa capacitada para ajudar no seu relacionamento. E aí sim você conversa com essa pessoa. Agora, com relação a você conversar com intimidade sua com outra mulher, aí de hipótese nenhuma, de forma nenhuma. E Porque até mesmo denegrir a imagem, sabe, do seu cônjuge. Às vezes você está ferido, chateado, quer desabafar. Desabafa com a pessoa certa, com um psicólogo. Às vezes, sabe, gente, a gente tem problemas e a gente quer desabafar. Desabafa lá no seu quarto, faz uma oração, sabe, fala com a parede. Olha, eu vi um dia um cara que às vezes chegava com um problema, muita coisa do trabalho, ele estava super estressado. Então, para não trazer o problema para dentro de casa, ele descarregava toda a raiva dele numa árvore, coitada da árvore, né? Chutava a árvore, dava soco, fazia o que podia fazer ali, para depois ir para casa. Sabe, eu achei tão legal isso. Por quê? A pessoa descarrega aquilo, a raiva, sabe, que às vezes a pessoa sente ali no momento do trabalho. Isso é natural, isso é normal. Quem não tem, quem não passa por isso, né? Todo mundo passa por isso. Mas o outro não tem culpa se você está com um problema no seu trabalho, ou com um familiar, ou com alguma coisa dessa forma que você queira descontar. E às vezes, estou falando isso por causa dos ciúmes. Por quê? Porque, querendo ou não, é um sentimento, tem que ser controlado, É. tem que ser policiado, até onde eu faço bem ou mal para o outro, meu companheiro, minha esposa, meu esposo. Então, a dica prática é estabelecer os limites saudáveis, evitar redes sociais com fonte de comparação um com o outro. Essa pessoa faz isso para ela e você não faz. Esse tipo de coisa. Isso é A verdade. gente não pode ficar comparando o nosso relacionamento físico com aquilo que a gente vê virtual, porque nem sempre o que está ali, gente, é verdade. É. Né? A gente tem que buscar a terapia certa, seja individual, seja de casal, com um profissional certo. Não precisa. Essa questão de você querer desabafar com outra pessoa e às vezes denegrir a imagem do seu companheiro. Fica até feio, porque ela fala mal, fala tão mal, no meu caso aqui, vou falar mal da Dorinha para alguém. Aí daqui a pouco eu tô lá, uns beijos e abraços com a Dorinha, a pessoa fala, mas a Dorinha tava falando mal, Que não agora presta. não presta, que não sei o que. Isso, isso. Meu Deus, então assim, fica feio até para você. Exatamente. Mostra que você não tem palavra, você não tá ali Postura, declarado, você não sabe o que quer, né? Não. Até da própria pessoa mesmo, é até estranho, não é, gente? Eu falar mal do meu companheiro e estar com o meu companheiro, né? Então, Mas isso aí é outro episódio. outro episódio. É outro episódio, não cabe nem falar. Então não esqueçam de se inscrever no canal. Tenho certeza que seu namorado, a sua esposa, não vão ficar com ciúme desse canal. Com certeza. Afinal, não precisa. É verdade, afinal é para melhorar o seu relacionamento. É isso Correto? aí. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima, gente. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!